né? É onde o presidente da República controla de maneira bastante centralizada o poder político estatal. Então, isso é semelhante com Getúlio Vargas, isso é bastante semelhante com Perón, isso é bastante semelhante com Cárdenas. Qual é a diferença? A Venezuela não vive nenhum processo de substituição de importações, como eu disse aqui para vocês. Muito pelo contrário, é um país cada vez mais dependente do petróleo. É um país que cada vez mais importa alimentos. É um país cada vez mais dependente da exportação de petróleo, inclusive para os Estados Unidos. Apesar de todas as bravatas do chavismo, como eu disse, cerca de 40% do petróleo, ou mais de 40% do petróleo venezuelano são exportados para os Estados Unidos. É um país tão dependente que importa alimentos, inclusive sua própria gasolina. Então, nesse sentido, esta contradição social, ela não pode perdurar no tempo por muito tempo. Esta contradição econômico-social já durou 14 anos com Hugo Chávez. E nos últimos 3 ou 4 anos, particularmente, ela vem se aprofundando. Se nós pegarmos, por exemplo, dados oficiais do Banco Central de Venezuela, a inflação de 2008 para cá, os últimos 5 anos, ela atingiu 130%. Nos últimos 5 anos. A média inflacionária da Venezuela, nesses últimos 5 anos, foi em torno de 30% ao ano. E a moeda, pelo menos o Bolívar, né, sofreu nos últimos anos pelo menos 2 ou 3 desvalorizações. A última agora antes do carnaval desse ano. Essas desvalorizações levam a um aumento brutal do custo de vida para a população. Não é? Há, por exemplo, sindicatos hoje na Venezuela, alguns sindicatos importantes, dirigidos pelos companheiros do Partido Socialismo e Libertad da Venezuela, que é uma organização de esquerda, companheiros aqui do PSOL do Brasil, na verdade, da CST do PSOL do Brasil, né, ligados aos companheiros da União Internacional dos Trabalhadores, que tem como principal dirigente Chirino, que foi candidato a presidente da Venezuela em 2008 pela esquerda. Os sindicatos dirigidos por uma organização sindical, da qual participa o Chirino e o PSL, o Partido Socialismo e Liberdade, que se chama Secura, que é uma corrente sindical que para o Brasil, guardadas as devidas proporções, seria algo próximo a Conlutas, uma organização sindical minoritária, mas que tem presença em nível nacional, estão lançando uma campanha nacional por 100% de aumento salarial. E olhe que esta organização não é nenhuma organização sectária ultra-esquerdista. Muito pelo contrário, esses caras fizeram campanha para o Chávez em 2006. E apoiaram o chavismo, foram chavistas de primeira hora em 98. Romperam com o chavismo só em 2007 e 2008. E agora estão lançando uma campanha por 100% de aumento de salários. Não é nenhuma maluquice os sindicatos hoje na Venezuela levantarem uma campanha por 100% de aumento de salários. Porque, como eu disse, só nos últimos 5 anos a inflação acumula, em números oficiais, 150%. Com um aumento significativo do custo de vida, desabastecimento e aumento da produção, aumento da importação de alimentos. Então, importante esses dados para que a gente saiba exatamente o que está discutindo. Agora, por que nós temos uma situação de uma elevadíssima popularidade do Chávez? Essa questão ela é muito importante, não só para nós entendermos o chavismo, mas para nós entendermos, inclusive, fenômenos como o governo Lula e Dilma no Brasil, fenômeno como o governo da Cristina Kirchner na Argentina, fenômenos como o governo de Rafael Caldeira no Equador, não é? Ou de Evo Morales na Bolívia. Em primeiro lugar, todos esses governos substituíram governos de direita neoliberais nos anos anteriores. Representaram processos onde as massas na América Latina vieram lutando nos anos 80, nos anos 90, contra sucessivos governos neoliberais que vinham atacando suas conquistas econômicas e sociais. Não é? E a gente viu, particularmente, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, uma sucessão de governos populistas de esquerda ou de frente popular, como é particularmente o caso do Brasil, com o PT, assumirem o poder. Né? E qual foi a política social desses governos? Essa é uma discussão muito interessante para nós discutirmos
o que representam esses governos em termos de políticas sociais e uma comparação mais geral com o estado do bem-estar social que existiu até bem pouco tempo na Europa e que agora está sendo completamente destruído pela crise econômica europeia. Não se formou um estado de bem-estar social na América Latina com esses governos, muito menos esses países chegaram ao socialismo. Isso nós tiramos pelo próprio Brasil. Mas, ao contrário do que havia na Europa, onde nós tínhamos setores mais abastados da classe trabalhadora, que tinham salários mais elevados, melhores condições de trabalho, do que os trabalhadores dos países coloniais e semicoloniais da periferia, né? Aquilo que Lenin chama no início do século XX de aristocracia operária, nos países latino-americanos, estes governos populistas de esquerda, de frente popular, tiveram uma política não de alimentar uma aristocracia operária, muito pelo contrário, porque eles precisam atacar as conquistas sociais e as condições de vida dos setores mais organizados da classe, para atender os interesses da burguesia. Mas qual é a contrapartida, então? Através de políticas sociais compensatórias, que busquem minorar, diminuir a miséria absoluta, aproveitando-se de um processo de crescimento econômico todos os países do continente latino-americano nos últimos 5, 10 anos, né, ganhar apoio de massas. Essa que é a base de massas do governo Dilma, essa que é a base de massas do governo Chaves. E é uma base de massas extremamente instável, companheiros, porque é o seguinte, se a crise europeia chegar com as suas proporções ao Brasil, em menos de 6 meses, programas como Bolsa Família vão para o saco. Em menos de 6 meses, Nicolás Maduro não terá outra opção senão cortar drasticamente as verbas para os programas sociais chavistas. Por quê? Porque são programas sociais que estão profundamente dependentes do crescimento econômico. Estão profundamente dependentes da relação que tem esses países com o imperialismo, com as empresas transnacionais, e nunca nenhum desses governos populistas ou de frente popular vão tirar do pagamento da dívida pública interna e externa, que o chavismo pagou durante 14 anos, em nenhum momento suspendeu o pagamento da dívida, diga-se de passagem. Não vão tirar do pagamento da dívida interna e externa para garantir esses programas sociais, não vão tirar dos subsídios às empresas privadas para garantir esses programas sociais, não vão tirar das verbas do orçamento que interessam a essas mesmas empresas transnacionais e grandes empresas nacionais. Então aqui o que nós estamos vendo é um processo bastante frágil de políticas que tem um traço marcante de clientelismo, que tem um traço marcante de um caráter compensatório, ou seja, que buscam compensar a destruição, a falência, a fragilidade de serviços públicos de saúde e educação. Porque é exatamente isso que vai explicar o surgimento de políticas como Bolsa Família e o Leve Leite nos anos 90 no Brasil, né? E é isso que o Chaves levou para a Venezuela. Mas diante de um quadro de profunda miséria, de uma miséria absoluta da população que vinha crescendo, como eu falei, desde a década de 80 na Venezuela, né, estas políticas que a burguesia venezuelana sequer tinha iniciado, como iniciou no Brasil antes do governo Lula, ao serem iniciadas por Chaves, tem uma grande repercussão diante das massas mais miseráveis da população. É isso que nós temos que entender. Por isso que tem um grande prestígio o governo chavista, né? No entanto, é um problema que é uma bomba de tempo. Uma bomba de tempo pela própria crise econômica, pela diminuição da produção do petróleo, né? Não é qualquer coisa, gente. Um país dependente de petróleo, que teve uma redução de 3 milhões de barris dia para 2 milhões e 500 mil nos últimos 14 anos, isso significa o seguinte, que o orçamento do Estado cada vez mais apertado. E isso é uma bomba de tempo, né? Por fim, para terminar, a questão das liberdades democráticas e dos homicídios. Eu vou deixar para uma próxima rodada responder a questão do socialismo, mais em termos de fechamento, Raquel. Sobre os homicídios, eu morei 2 anos em Caracas. E é uma cidade muito violenta. Muito violenta. As pessoas não saem de noite, né? Isso que o companheiro falava da comparação com o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é uma comparação muito simples. É uma cidade muito violenta, cercada de favelas, muito pobre,
Mas no Rio de Janeiro as pessoas saem à noite. Os ônibus circulam a noite inteira, todo mundo vai para festas, para praia, para clubes, enfim. Nos morros as pessoas vão para os bailes funk. Na Venezuela ninguém sai de noite.